Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo de um bolo muito especial. Um bolo que significa gratidão, força, vitória e muita luta, noite sem dormir. É um bolo muito especial, tá? É o bolo dos nossos 100 mil inscritos. E eu tô muito feliz até onde eu cheguei. É felicidade que não cabe dentro do meu peito. E eu quero agradecer. E eu fiz esse bolo especial aí pra gente poder comemorar. Infelizmente vocês não podem comer um pedacinho comigo, mas ele ficou delicioso, tá? Então vamos lá. Comecei, peguei o meu chantilly, eu tinha um restinho de chantilly amarelo de um bolo anterior. Coloquei na batedeira, adicionei mais chantilly, sem bater, e coloquei o vermelho da Mago. Fiz aí a pré-camada no meu bolo. Ele não tá um vermelho tão brilhante, tão vermelhão, porque eu acabei de bater e eu sei que ele escurece 2 tons, tá? Depois que você deixa descansar cerca de meia hora, ele dá ainda uma escurecida aí de dos 2 tons pelo menos, tá? Comecei alisando aí o meu bolo. Ah, esse bolo é um bolo de 20 centímetros por 10 de altura, com recheio de frutas vermelhas que já tem aqui no canal. Essa massa é uma massa manteigada minha, que eu aprendi com a minha mãe e adaptei ela aqui para minha confeitaria, tá? Peguei o leite em pó e fui peneirando, porque me deram essa dica no último vídeo, tá? Porém, eu não vi diferença, ok? Mas eu testei, porque já que me falaram aqui, né? Eu peguei esse corante em pó, vocês viram que eu coloquei um pouquinho? Só que ele não deu tonalidade nenhuma no meu leite em pó. E eu peguei esse pó aveludado da Mix. Lorena, quanto você gastou de pó aveludado da Mix para fazer ele ficar vermelho? Eu gastei 1/3 do potinho, tá? Então, se eu fosse fazer 3 bolos aí, daria para me fazer com um potinho, tá? Vocês podem ver a quantidade de leite em pó. Eu tinha colocado um pouquinho mais, mas eu vi que poderia ser um pouquinho menos e eu tirei um pouquinho para não desperdiçar corante, né? Tanto que mesmo essa quantidade sobrou pozinho, tá bom? Então, uma dica, vai misturando, não adiciona muito corante não em pó, no leite em pó não, porque conforme você vai misturando, ele vai colorindo, o corante vai colorindo o leite em pó, tá bom? Eu fiz com a bombinha, comecei com a bombinha e eu pensei, gente, tem que ter uma maneira mais prática de fazer esse bolo aveludado. E eu tenho um aerógrafo. Se você não tem um aerógrafo, você pode continuar fazendo na bombinha daquele jeito que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Não muda nada, tá? Só mesmo aí eu usei uma folha, dobrei ela ao meio e fui colocando o corante e colocando o aerógrafo sem tinta, sem nada, só mesmo o arzinho do aerógrafo para empurrar aí o pozinho. Lorena fez bagunça? Muita. Igualzinho fez da outra vez, tá? A bagunça não aumentou e nem diminuiu. Só foi mais rápido e eu não fiquei com dor no braço. Eu fiquei brincando no último vídeo que eu fiquei com Lé. É uma brincadeira, tá, gente? Realmente, dá um trabalhinho borrifar aí na bombinha. Mas dá certo. No aerógrafo é mais rápido. E eu achei que também o efeito fica o mesmo, tá? Então, eu borrifei aí no nosso bolo. Você pode ir com um pincelzinho, gente, tirando o excesso que vai caindo aí na lateral da bandeja. Limpa direitinho a sua bancada, você tira o que tá na bancada também. E você pode ir borrifando, se caso você vê que tá precisando ainda em mais alguns lugares, você vai fazendo desse jeito, tá? E vai fazendo aí direitinho por todo o seu bolo. Aí eu tô tirando o excesso com o próprio aerógrafo. E assim, gente, outra coisa que eu tô achando bacana é que você pode moldar aí. O aerógrafo não precisa ser só pra uma coisa, né? Tem várias utilidades e eu tô gostando de brincar com o aerógrafo, tá bom? Eu peguei uma tampinha aí de uma vasilhinha minha, porque a gente fez 100 mil inscritos e tem uma placa. Uhul! Nossa primeira placa do canal aí, que venha mais placas por aí, tá? E eu peguei essa tampinha de vasilha e usei como molde, porque o play do YouTube, ele é com as pontas arredondadas e ele é retangular, tá? Eu fiz aí um moldezinho do play, só para me ter mesmo, para me não errar ao riscar no chocolate. Peguei aí uma bandejinha e fui fazendo aí o nosso play, tá? Fiz aí, cortei direitinho, uma setinha e risquei no nosso chocolate. Depois que eu risquei no chocolate, gente, eu
peguei, tirei o excesso com o pincel. O pincel, né, nessa fase aí de chocolate, foi muito importante, tá, gente? Peguei a minha régua, gente, eu uso essa régua pra tudo mesmo, né? Meu Deus do céu. Eu fui aquecendo ela no fogo, tá? Na chama mesmo do fogão. E fui fazendo aí, passando no meu chocolate e derretendo pra ele ficar esse play mais afundadinho. Depois eu peguei uma faquinha e também fiz no centro do play, tá? Dei uma amolecidinha no chocolate no centro do play. Peguei o pincel e fui dando batidinhas no aonde o chocolate ficou derretido, para ele ficar aquele efeito mesmo do play, sabe? Que é um diferencial que ele tem no centro, nessa setinha aí que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu peguei o meu pó nacará, cada um fala de um jeito. Ah, tirei o excesso aí das bordas, né? Só dei aquela leve acertadinha, fui passando o dedo também para deixar bem arredondadinho e sem nenhuma borda. Eu peguei o pó nacar, peguei o pincel e passei uma primeira camada de pó nacar puro. Depois eu peguei um pouquinho de álcool de cereal, fiz uma misturinha de álcool cereal e pó nacar e fiz a segunda pintura dele. Depois que já estava seco a segunda pintura, vocês estão vendo aí, peguei o pó nacar puro e fui batendo com o outro pincelzinho e tirei o efeito, o excesso. E ficou esse efeito prata, tá, gente? E pessoalmente ele tava realmente bem pratinha. Vamos lá, por que que eu fiz essa mão aí, gente? Primeiro eu peguei aí um desmoldante, coloquei na minha mão, peguei uma vasilha com água bem gelada, com pedras de gelo e eu quis fazer, gente, o molde da minha mão. Por que, Lorena, você quis fazer o molde da minha mão, da sua mão? Porque, gente, vocês veem, praticamente é só a minha mão. Então, a minha mão é o que representa o YouTube aqui hoje, entendeu? Porque é com o que eu trabalho. Então, eu coloquei, esse bolo era pra mim. Então, eu não queria fazer um molde de luva. Tem como você fazer de luva, tem como você fazer de várias formas. Tem um molde que você pode comprar, mas eu não queria. Queria fazer com a minha mão. É o que simboliza. Às vezes a gente faz um bolo, ele não precisa ficar perfeito, mas ele tem que ter um significado a mais. E esse bolo tem muito significado. E eu fiz com o molde da minha mão, porque é da minha mão que sai tudo isso aí. Todo o meu trabalho, toda a minha luta vem da minha mão. Então, tá aí. Então, eu passei o desmoldante na minha mão, passei o chocolate. Você não passa nas costas da mão, pra não ficar tão difícil na hora de tirar o excesso. Eu fiz 2 banhos, tá? De chocolate e depois vocês vão ver como que eu fiz. Então, eu coloquei a mão do modo que eu queria e coloquei a mão na água com gelo novamente, pra ficar durinho, tá? E só que, gente, mesmo eu fazendo a camada bem grossa, mesmo eu passando mais chocolate, mesmo assim ele estava quebrando. O que eu fiz foi, peguei o chocolate, tirei da mão, né, essa parte, e quebrou 3 dedos. Depois eu fiz 3 dedos à parte, avulso, e colei eles aí, porque não estava dando certo tirar o molde da mão inteira, tá? Ah, Lorena, mas ficou todo riscadinho assim, todo o chocolate todo? Não, depois eu vim com o chocolate derretido e vim acertando e moldando direitinho da forma que eu queria, tá? Aí agora vocês vão ver que eu fui tirar o molde dessa parte aí da mão e acabou que ela quebrou. Ela quebrou 3 dedos e eu refiz 3 dedos. E colei os dedos aí na parte que já tinha dado certo. Por que que você não fez de novo? Gente, eu já tinha tentado 3 vezes. E como você molha o chocolate, né? Você tem que molhar a sua mão para tentar tirar aí o chocolate, senão ele não sai. Eu já tinha desperdiçado muito chocolate. Então, eu não ia desperdiçar mais e resolvi só mesmo colar os dedos, tá? Eu só mesmo fiz tirar o excesso ali com a tesoura, encaixar passar um pouquinho de chocolate, encaixar o dedo e segurar um tempinho que ele ficou no lugar, tá vendo? E assim eu fiz com os outros 3 dedos e funcionou super bem. E depois, gente, eu fui acertando com chocolate derretido para deixar ela mais lisinha. Porém, gente, aqui no canal sempre tem flores e eu acho que as flores dá super certo aqui comigo. Eu amo fazer coisas com flores. Me encanta muito fazer as coisas com as flores, tá? Então, o que que eu fiz? Depois de eu ter acertado a mão, né, com o chocolate derretido, deixado ela um pouco mais lisinha,
Nas costas da mão, eu coloquei flores de pasta americana que eu fiz no molde mesmo. E eu fui colocando, né, atrás da minha mão todo cheio de flores, tá? E as pontas dos dedos também. Tudo tem um significado, né? Eu amo flores e sempre falo pra vocês sobre flores aqui, o quanto eu gosto de fazer. Coloquei 2 palitos, um palito de picolé e um palito de churrasco, porque o palito de churrasco foi até o último dedo lá em cima. E encaixei no meu bolo. A nossa placa também, eu coloquei ela com um pouquinho de chocolate, colei ela um pouquinho de chocolate. E o nosso bolo ficou assim. E eu tô tão feliz, eu fiquei tão feliz em fazer esse bolo. Só Deus sabe o quanto eu lutei para chegar até aqui. Só Deus sabe como tá sendo prazeroso vir aqui todo dia mostrar para vocês um bolo diferente. E assim que ficou, nas costas bastante flores, o nosso bolo aveludado, que é o bolo que todo mundo estava pedindo, um bolo colorido, aveludado, a nossa placa de 100 mil inscritos e a minha mão, simbolizando todo o nosso trabalho até hoje, tá? Quero pedir que quem puder aí compartilhar o vídeo, compartilhar algum vídeo aqui do canal para ajudar aí na divulgação e continuar que o nosso canal continue crescendo, eu agradeço, tá bom? E eu desci com esse bolo para poder comemorar com os meus amigos. Então esse é o meu marido, essa é a minha filha Yasmin. Essas também são as minhas amigas que a gente sempre desce e os filhos dela. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigada por tudo.